Olá, leitores do Bahia Notícias, sou Leonardo Almeida, estamos aqui com um convidado ilustre, mas antes gostaria de apresentar aqui Paulo Dourado, que está nos acompanhando na entrevista. Eu agradeço, Léo, agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço também ao deputado e vamos para cima. Então, o convidado de hoje é o deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, Glauber Braga, está em caravana aí por todo o Brasil, defendendo a manutenção do seu mandato na Câmara dos Deputados. Um prazer estar aqui conosco, deputado. Obrigado por nos receber. Prazer meu, Leonardo. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo contigo, Paulo, Igor e o meu amigo Kleber Rosa, que está aqui junto com a gente nos estúdios também. Deputado, a gente estava conversando aqui nos bastidores já, a priori, sobre a expectativa dessa cassação de mandato na Câmara dos Deputados. Como é que está a expectativa do senhor? O senhor realmente acredita que pode haver uma manutenção do seu mandato por conta da denúncia de agressão, de expulsão do militante do MBL? Acredito que a gente vai reverter esse jogo. Mas isso não é uma ilusão de que seja fácil, porque o inimigo é poderoso, só que ele já perdeu a batalha social. As pessoas hoje sabem se tratar de uma perseguição política, pelo menos aquelas que estão acompanhando esse caso. Agora, o Lira, que é o agente oculto dessa história, ele joga muito pesado, né? Ele é conhecido por isso, inclusive, por tentativa de silenciamento dos seus inimigos políticos. Mas todo mundo sabe na Câmara, se você conversar com qualquer deputado, que não é por conta da minha reação ao provocador do MBL, que me provocou 7 vezes e na 5ª vez falou de minha mãe, que estava com Alzheimer avançado e que veio falecer alguns dias depois. Se você perguntar para qualquer deputado lá, eles vão dizer que reagiriam muito pior do que eu reagi se falassem a mesma coisa da mãe deles. O pessoal sabe que o Lira se aproveitou dessa oportunidade para fazer aquilo que ele já dizia que faria desde o ano de 2022, quando no microfone da presidência da Câmara ele disse: ficarei muito feliz quando você não estiver mais aqui nesse plenário. Está gravado, está registrado. Mas eu estou confiante de que a gente vai virar esse jogo, porque o que tem que ser tem força, e mesmo os aliados mais próximos de Lira já pressionam ele para dizer: olha, sei que você quer, mas as coisas não podem ser assim. O preço político dessa cassação do jeito que você está tentando fazer é muito alto. O senhor acredita que essa cassação, que o senhor falou de Arthur Lira, você acha que ele fez mais por uma vingança ou seria mais um plano futuro? É uma mistura das duas coisas. Por um lado é fígado, Paulo. Fígado por quê? Porque não aceita alguém que reaja aos seus desmandos. Mas por um outro lado, quando ele me silencia, ele está dando um recado para os demais. Ele está dizendo: ó, quem se indispor com as minhas posições políticas ou quem fizer denúncias em relação a mim ou o orçamento secreto, olha aí o que acaba acontecendo. Então ele está dando um recado aos outros. Então, na minha avaliação, é uma mistura das duas coisas. Porque nesse momento, se você for fazer uma avaliação simplesmente irracional, ele está sendo irracional. Porque eu vou continuar sendo um militante político para o resto da minha vida. E se ele tenta me transformar num cadáver político, eu vou ter ampliação da minha capacidade de denúncia. Não vai adiantar. Mas ele está forçando a barra, ele está tentando. Então, na minha avaliação, respondendo objetivamente a sua pergunta, é uma mistura das duas coisas. Tentativa de retaliação e silenciamento, e fígado porque não aceitou que existisse alguém que contestasse ele. Agora, deputado, quando houve a aprovação da cassação do mandato do senhor no Conselho de Ética da Câmara, houve uma movimentação dos bastidores, um burburinho, dizendo que o senhor poderia renunciar ao mandato, mas acabou que a gente foi pego de surpresa quando o senhor anunciou greve de fome. Como é que foram as conversas para esse anúncio? Ou qual foi o objetivo? Foi chocar? O senhor acha que cumpriu o objetivo com essa manifestação da greve de fome e chegaram a conversar com o senhor para renunciar ao mandato? Não, eu nunca renunciaria. Aconteceu isso porque quando eu comecei a introduzir para dizer o que eu faria, aliados meus que não sabiam que eu entraria em greve de fome, pensaram que aquilo era uma introdução, porque eu disse que anunciaria uma decisão irrevogável, que não mudaria de posição. Greve de fome foi o seguinte: eu tenho um conselho político do mandato que reúne 10 partidos políticos, movimentos sociais, organizações de luta, e a gente se reúne toda sexta-feira pela manhã. E nós nos reunimos na sexta-feira antes do Conselho de Ética. E já estava desenhado o que aconteceria ali. Uma companheira nossa muito querida, não incentivando, mas citando casos de greve de fome, ela falou em greve de fome. Uhum. E eu disse: greve de fome eu não faço. Eu não faço por causa do meu filho, eu tenho um filho de 4 anos e eu me conheço.
eu sei que se não tiver algum tipo de recuo do outro lado, eu vou seguir. E as consequências disso nós sabemos que são graves, inclusive para a saúde de quem toca uma tática radical como essa. Só que na primeira meia hora do Conselho de Ética, naquela sessão que durou 6 horas, eu já não tirava mais isso da cabeça, de que era exatamente o que eu deveria fazer. Muitas pessoas falaram o seguinte: é para chamar atenção. É mesmo, era para chamar atenção. Por quê? Porque as pessoas precisavam saber o que estava acontecendo ali dentro. Quanto menos as pessoas acompanhassem o que estava acontecendo, eu não estaria aqui conversando com vocês, porque eles exerceriam uma cassação sumária, que seria rapidamente no Conselho de Ética, rapidamente na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário. E as pessoas não saberiam que tinha um agente oculto, que era o Arthur Lira, tocando essa tentativa de cassação. Então, cumpriu sim o objetivo. Houve uma amplificação nacional da greve de fome com a denúncia daquilo que eu estava mostrando para as pessoas, o que estava acontecendo. Tanto é que hoje todos os veículos de comunicação, a não ser aqueles que têm uma linha editorial já muito voltada para a extrema-direita, todos eles avaliam se tratar de uma perseguição política, inclusive quem não concorda com o meu mandato. A Globo News, um dia desse, deu 2 ou 3 âncoras diferentes dizendo: está sendo caçado pelas denúncias do orçamento secreto. Então, eu não tenho dúvida de que a repercussão foi grande. Foi o suficiente para evitar a cassação? Aí tem os desdobramentos daquilo que vem a partir de agora até o dia 1º de julho, quando é a previsão de votação. Ganhou uma gordura, ganhou um prazo maior para poder fazer a defesa, né? Como é que está essa situação? A gente arrancou através da greve de fome, mas não ela sozinha, porque greve de fome sem solidariedade das pessoas também não alcançaria o objetivo. A gente arrancou um prazo de mais 2 meses, então houve um recuo da mesa diretora, mais especificamente do presidente da Câmara, daquilo que seria uma cassação sumária. 2 meses a partir da deliberação da Comissão de Constituição e Justiça. É isso que está me permitindo correr todos os estados do Brasil, dar entrevistas, como estou fazendo aqui com vocês, mostrar para as pessoas o que está acontecendo, me reunir, como fiz no dia de ontem, com vários artistas, a partir de uma iniciativa do Marco Nanini. É a possibilidade de se falar com mais gente, de mostrar para as pessoas o que está acontecendo, de amplificar a repercussão e gerar um isolamento social de Arthur Lira nessa posição de perseguição política. Esse é o objetivo. Então, a estratégia do senhor para poder ter essa defesa daqui a 2 meses, né? A votação deve ser no final de junho, início de julho ali. Isso. É essa pressão popular. É isso. É claro que eu vou estar à disposição de dialogar com qualquer deputado que queira apresentar dúvidas, questionamentos sobre a nossa defesa. Não tem nenhuma dificuldade de fazer isso. Mas, para além desses questionamentos ou dúvidas que deputados tenham, a base da nossa tática política é mostrar para o povo o que está acontecendo dentro da Câmara, que se trata de uma perseguição política evidente. Eu queria trazer um pouco aqui para a Bahia. O senhor achou meio controverso o relator ter sido Paulo Magalhães, também acusado de agressão do jornalista em 2001? Meus companheiros, inclusive meus amigos lá da Câmara, falaram: não fala mais disso. Mas assim, quando você me pergunta, eu tenho que falar. Eu não tenho como não falar. A agressão aconteceu aproximadamente, a agressão do provocador aconteceu aproximadamente 1 ano e a minha reação também. No dia seguinte, houve entrada do processo no Conselho de Ética. Minha mãe faleceu alguns dias depois. Eu fiz uma defesa prévia no Conselho de Ética. E o Paulo Magalhães, que ainda não era o relator do caso, me encontrou no corredor da Câmara, ainda sem ser o relator, e disse: vi a sua defesa prévia. Conte comigo, não podemos deixar essa injustiça acontecer. Ele falou isso. Ele falou isso ali, eu sempre repito isso, porque ele agora não confirma, mas é fato. Foi o que aconteceu. Ali na rampinha, perto do corredor de comissões. Se pegar imagens da Câmara, vai ver ele me abordando e ele falando isso. Aí ele se reuniu com o Arthur Lira, teve um acordo com o Arthur Lira e apresentou uma posição pelo prosseguimento do mandato. Tanto é que no relatório dele, ele cita por diversas vezes a minha confrontação com o Arthur Lira. Então isso não é só uma conjectura da minha parte, isso de fato aconteceu. E ele votou
a admissibilidade do processo contra mim no mesmo dia que ele se absteve da cassação do Chiquinho Brazão, acusado de ser o assassino de Marielle. Então, evidentemente, tem uma contradição absurda. Primeiro, ele disse que se absteve no caso do Chiquinho Brazão porque não estava ali para caçar colegas. Não estava ali para caçar colegas, mas trabalhou pela minha cassação com o relatório. No mesmo dia em que se absteve da cassação do Chiquinho Brazão. E, combinado com isso, ele utilizou o conjunto de uma argumentação dizendo que um deputado ele tem que ter um maior rigor no seu comportamento, mesmo quando constrangido. E eu nem sabia dessa notícia. Aí surgiu aquela matéria do Bernardo Melo Franco mostrando que ele agrediu um escritor, jornalista, um Maneca, no espaço da Câmara dos Deputados, quando ele fez denúncias contra a família do Paulo Magalhães, há alguns anos atrás. Esse foi um argumento que a gente botou, inclusive, na nossa defesa, porque no mundo do direito tem o argumento de que você não pode julgar aquilo em relação ao qual você já foi acusado ou aquilo que você cometeu no passado, porque isso se transforma numa espécie de expiação de culpa. É como se você quisesse limpar a sua barra do passado, condenando um agente no presente ou no futuro. Mas isso não foi levado em conta nem pelo relator, nem pelo Conselho de Ética, que aprovou a recomendação de cassação. Agora, deputado, o senhor foi o autor da denúncia que resultou no bloqueio das emendas parlamentares, com a determinação do ministro Flávio Dino, do STF, e até o momento a gente não sabe a que ponto está essa investigação das emendas parlamentares, né? O senhor acredita que houve algum tipo de acordo entre Flávio Dino, Alcolumbre, Hugo Mota e o presidente Lula? Tenho certeza que não. Tenho certeza que não houve nenhum tipo de acordo com o ministro Flávio Dino, porque ele tem sido muito incisivo em relação à transparência, em relação às emendas. Acabou de ter um depoimento por parte do líder do PL fazendo uma chantagem pública que não liberaria recursos das comissões que o PL comanda para serem distribuídas, e o Flávio Dino mais uma vez foi lá e solicitou que ele se explicasse sobre o tema, né? Ao mesmo tempo, essa denúncia e esse inquérito está rodando e tem um segredo aí de justiça em relação aos depoimentos. Eu mesmo prestei o meu depoimento por 2 vezes nesse inquérito da Polícia Federal. Vamos ver os desdobramentos. A minha expectativa é que haja responsabilização daqueles que utilizaram de uma articulação fraudulenta para a indicação de emendas sem identificação, para o encaminhamento de emendas sem identificação, e o articulador maior desse esquema do orçamento secreto, todo mundo sabe que é Arthur Lira. Partindo agora para uma reflexão, nesses últimos tempos tiveram manifestações contra essa anistia, né? E teve também a sua cassação, que, querendo ou não, acaba mostrando que a esquerda, infelizmente ou felizmente, perdeu um pouco da força. Qual a reflexão que o senhor faz? Qual a reflexão que o seu partido faz? O que você acha que pode ser feito a partir de agora? A minha reflexão é que a gente, evidentemente, se movimenta no institucional, mas a gente não pode abrir mão da mobilização prioritariamente nas ruas. Essa foi uma opção política desde o início da representação contra mim. Eu poderia exclusivamente fazer uma mobilização, uma movimentação dentro do parlamento. A coisa mais fácil que tinha era esse processo contra mim acabar. Quando eles apresentaram lá e admitiram o processo, se eu fosse lá, batesse na porta do Lira e dissesse, vamos parar com isso, beijasse a mão do Lira, pronto, acabava. Porque ele mesmo indicou isso. Quando ele disse que não queria me ver mais no plenário no ano de 2022, a partir do momento que eu fui reeleito, ele vira no microfone da Câmara e fala o seguinte: deputado Glauber, eu gostaria que o senhor fosse à minha sala para que a gente fizesse uma conversa. Eu não fui, mas a liderança do nosso partido foi, porque toda semana tem a reunião do Colégio de Líderes para definição de pauta. E ele falou, Glauber vai continuar com isso? Continuar o quê? Ele está exercendo o mandato dele, você quis caçá-lo. E a resposta dele foi, mas já não se reelegeu? Não se reelegeu bem? Querendo dizer, olha, fica quieto que eu vou parar também de ir para cima dele. Então eu não fiz esse acordo porque, para além de salvar o mandato, eu quero mudar a política. E para mudar a política, eu não posso ser um cadáver político em exercício. Eu tenho que exercer o mandato livremente, eu tenho que falar aquilo que eu acho que é importante. E aí a nossa prioridade foi para a mobilização para além do espaço institucional, mobilizando com o povo na rua, em todas as reuniões do Conselho de Ética. Esse é um agradecimento profundo que eu tenho. Todas tinha movimento social lá dentro, acompanhando, cobrando,
dos deputados para que essa cassação não se operasse. Mesmo quando a gente não mobilizou, estavam lá os movimentos sociais. Então, a minha forma de responder a isso, para que a esquerda possa ter força, é não ficar refém exclusivamente das relações dentro do parlamento, das relações institucionais. É fazer o que a gente está fazendo agora, percorrer o Brasil, conversar com as pessoas, mostrar o que está acontecendo, se mobilizar na rua. No dia 26, a gente vai ter o último ato dessa caravana que percorreu os 26 estados e o Distrito Federal no Rio de Janeiro. E aí eu vou em marcha, encaminhada numa caravana, que parte vai ser encaminhada, parte vai ser de carro, senão não daria tempo, até Brasília, do Rio de Janeiro até Brasília, para chegar lá no dia 1º de julho. O que é isso? É para ampliar a chamada de atenção? Mas é também uma opção política da mobilização ser realizada de maneira permanente na rua. Você tem que envolver o povo, você tem que envolver os movimentos sociais, você tem que estar junto com os movimentos sociais fazendo a luta política. Eu acho que essa é a virada de chave para que a gente possa ampliar também o poder de fogo da esquerda. Agora, Glauber, falando um pouquinho aqui sobre o PSOL também especificamente, nas últimas eleições e também nas eleições atrasadas, a gente teve um crescimento do partido, né, uma formação de lideranças nacionais e locais. Aqui em Salvador, a gente teve Kleber Rosa ocupando o 2º lugar aqui. Arrebentou. Vocês não estão vendo, mas Kleber Rosa está aqui nos nossos estúdios acompanhando a entrevista. 10% dos votos, 10% numa votação dos votos, segundo colocado. A maior votação da história do PSOL aqui na Bahia. O que o senhor atribui esse crescimento do PSOL, né? Temos Guilherme Boulos também em São Paulo, batendo na trave de novo pela prefeitura. Ao que o senhor atribui esse crescimento do PSOL e quais são as estratégias a serem tomadas pelo partido daqui em diante para que mantenha essa tendência? Eu vou falar do mundo rapidamente e aí eu chego Certo. no PSOL aqui. Assim. No mundo é inegável que tem um crescimento da extrema-direita. Para enfrentar esse crescimento da extrema-direita, tem um abraço da velha direita com a esquerda moderada ou a centro-esquerda, né? Tentando evitar que a extrema-direita cresça mais. Mas falta ainda a consolidação de um crescimento, que é da esquerda com radicalidade política, né? Que faça, inclusive, um enfrentamento mais direto a essa extrema-direita violenta. Quando o partido se apresenta por completo com essa posição, como fez o Kleber aqui em Salvador, você ganha o coração, ganha a mente das pessoas, porque as pessoas querem ver candidaturas que tenham a possibilidade de falar diretamente dos seus problemas cotidianos e que não fiquem fazendo muita firula, ou seja, que não falem de uma maneira cifrada, que seja direto naquilo que defende, por que defende, mostrando o que não defende, o que se trata de uma mentira. Eu acho que é isso que é o potencial, é uma avenida que existe para que o PSOL possa avançar nas suas posições políticas, assim como outras forças de esquerda que têm também essa característica. Existe hoje uma lacuna da esquerda no Brasil? Existe uma lacuna de ampliação de força dessa esquerda com radicalidade, da esquerda que não se esconde, da esquerda que não tem medo de dizer que é esquerda, da esquerda socialista. Essa lacuna precisa ser preenchida e tem muitos movimentos sociais, muitos quadros políticos que estão à disposição para fazê-lo, né? Eu acho que, inclusive, para fazer também esse forte enfrentamento à extrema-direita. Mas essa não é uma realidade só do Brasil. Na nossa avaliação, essa é uma realidade que tem acontecido no mundo inteiro. Veja lá o que aconteceu na França. A extrema-direita, ela fez a maioria dos deputados para o parlamento europeu, a extrema-direita francesa. Todo mundo pensava, agora vão ganhar as eleições na França. O Macron, que é um cara da velha direita, antecipa as eleições, dizendo, vamos juntar todo mundo, porque a esquerda vai me apoiar porque não vai ter jeito. Aí chega a França insubmissa e faz uma campanha onde ela enfrenta a extrema-direita, mas mostra também as mazelas do Macron como velha-direita. Qual que foi a surpresa? Essa esquerda foi e teve a maioria de votos no legislativo francês. Então tem que se apresentar, tem que se mostrar para a luta política, tem que ser uma esquerda que as pessoas saibam, não, essa esquerda defende isso. Eu acho que esse é um papel fundamental que a gente tem que cumprir no mundo. O senhor falou das suas expectativas, né, da cassação, e querendo ou não, pode acontecer, né? Caso aconteça, o senhor já pensou em futuros planejamentos? Então, assim, primeiro, eu estou convicto de que a gente vai conseguir virar esse jogo, mesmo sendo um cenário bastante difícil. Mas porque eu acredito que o que tem que ser tem força, eu acredito nessa mobilização
que do ponto de vista da rua, dos movimentos, está isolando socialmente essa posição de perseguição do Arthur Lira. Agora, o que eu posso te dizer é que eu sou um militante de esquerda, um militante da esquerda socialista. Independentemente de exercício do mandato, eu vou continuar sendo um militante para toda a minha vida. Quais são as tarefas que, como militante, eu vou assumir, se é de ser deputado federal, ou se é de estar me articulando com o movimento social, ou de se é ser presidente da associação de moradores, aí as circunstâncias e o planejamento que vai determinar. Mas eu estou convicto de que a gente vai conseguir reverter esse jogo e manter o mandato de deputado federal. O pessoal vai lançar candidato à presidência no ano que vem? Acho muito difícil. Acho que a tendência do pessoal que tomou uma decisão por maioria de compor a base de governo de Lula no Congresso Nacional, Lula sendo candidato, a tendência é o pessoal apoiar a candidatura de Lula à reeleição. Tem alguma pergunta mais, Paulo? Pronto. Queria agradecer a presença do deputado federal Glauber Braga, na correria, em viagem, caravana aqui em Salvador, amanhã já vai para Sergipe, depois vai para Recife, não é mesmo? Essa semana eu também já estou perdido. Salvador hoje, amanhã eu estou em Aracaju, no dia seguinte eu estou em Teresina, volto a Brasília e vou estar em João Pessoa na segunda-feira. Queria agradecer a presença aqui nos nossos estúdios do Bahia Notícias, desejar boas energias aí para a sua caravana e uma boa sorte. Obrigado a generosidade de vocês por terem aqui permitido que eu pudesse conversar e tirar as dúvidas dos ouvintes, de quem está nos acompanhando, dos telespectadores em relação a esse tema. E me permita, nesse final, agradecer a todo mundo também que tem sido solidário. Assim. O inimigo é poderoso, tem muito poder, tem muita grana, né? Controla bilhões de reais do orçamento. O que eu tenho? Eu tenho a minha capacidade de falar, que é o que eu estou fazendo aqui, e a solidariedade das pessoas. E é com isso que eu acredito que a gente vai conseguir virar esse jogo. Pronto, obrigado, deputado. A entrevista vai chegando no final. Quero agradecer a todos os leitores do Bahia Notícias. Até a próxima.